aleluia, amém. Pai Celestial, muito obrigado por abençoar esta linda manhã. Ao nos apresentarmos diante de Tua santa palavra, pedimos a Tua preciosa orientação, a Tua divina direção. Muito obrigado, Espírito Santo. Somos gratos. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor, amém. Agora, por favor, vocês podem se sentar confortavelmente em seus lugares. Eu creio nisso. Olá. Por favor, no palco. Olá. Acredito que ontem à noite eu estava tentando mostrar a vocês como será um dia típico em outro país, um lugar verdadeiramente especial, o reino dos céus. E com certeza, em um futuro próximo, vamos olhar para trás e refletir sobre tudo isso. Vamos olhar para trás. De alguma forma, há uma sensação de que quando chegarmos lá, não haverá olhar para trás. Não veremos nada. Não vamos nos lembrar, apenas adoração. Aleluia! Eu creio que estar no campo missionário e sair da minha experiência e interação com pastores, não só nesta denominação. Eu não sabia que havia tantos missionários aqui, mas em toda a denominação, toda vez. Você vê que a maioria dos missionários está deprimida ou tem depressão, e isso é de se esperar, porque se eles são homens de Deus genuínos, com um coração para Deus, você olha para trás com honestidade e diz: sabe de uma coisa? Eu poderia ter feito melhor. Então, hoje em dia, isso é amplamente sabido e eles estão se dando 10%, 30% e assim por diante, o que, sinceramente, eu não sei se vem realmente do fundo do coração deles. Mas se é isso que você está dizendo, então talvez nós que estamos aqui agora devêssemos olhar para nós mesmos e nos perguntar: que porcentagem vamos nos dar hoje pelo nosso aqui e agora? Então, se você vai se dar 30%, o que mais deveria fazer? Então, eu quero que a gente decida cuidadosamente e veja com clareza o que exatamente devemos fazer a seguir. Amém. Então, aqui vou te dar 30 segredos importantes para você. Tudo bem? E esses 30 segredos que são verdadeiramente importantes e reveladores são o que eu chamo de o grande e poderoso segredo da completa transformação da sua igreja. Porque eu realmente acredito que você é capaz de grandes coisas. Muitas pessoas, neste exato momento, estão dizendo para si mesmas: tudo bem, agora eu quero me dar pelo menos 30% de algo, talvez de um esforço ou de um benefício. Isso significa que eu posso aumentar para 80% agora. Posso ouvir um amém de alguém? Então, quando eu terminar de te dar esses 30, o acampamento acaba. Sim. Então, eu vou te dar esses 30 segredos essenciais e aí o acampamento será focado nos 30 segredos cruciais para a sua grande e significativa transformação a partir dos seus 30% iniciais. Quantos aqui estão se dando 30% ou querem que isso acabe logo? Eles dizem que quando olho para trás, 30% porque a pessoa que deu a maior nota, a nota mais alta, foi 30. Alguns dizem 10, 15, 20. Mas a pessoa que me deu a nota máxima foi 30. E eu acho que, se você for completamente honesto consigo mesmo, pode dizer isso de verdade e com toda a sinceridade. Eu poderia ter feito muito melhor e reconheço isso plenamente. Agora,
Quantos de vocês realmente fizeram o WASI? Quantos de vocês fizeram o O-Level? Quantos de vocês, de fato, fizeram o JJHSBC? É assim que vocês realmente chamam agora? Em quantas áreas, olhando para trás em suas experiências, vocês genuinamente acham que poderiam ter feito um trabalho melhor? Então, a verdade é que raramente existe algo em que você não possa olhar para trás e dizer, eu poderia ter feito melhor. Mas especialmente quando você olha para trás, pode dizer, eu poderia ter feito ciências. Quantos de vocês sentem que poderiam ter se tornado médicos? Você realmente poderia ter feito isso, mas não levou a sério. Agora, se eu tivesse uma única coisa para compartilhar com vocês, supondo que eu não fosse vê-los novamente, é exatamente o que estou prestes a compartilhar. Estes 30 segredos importantes. Sim. Sim, então quero que vocês ouçam com a máxima e mais completa e total atenção. Sim, 30 grandes e importantes segredos para a grande e significativa transformação da sua igreja que não está funcionando ou da sua igreja de 30%, 10%, 15%. Tudo bem, então segredo número um. E quando terminamos esse ponto, o acampamento acabou. Alcance o que o apóstolo Paulo alcançou por meio dos livros. Através de livros. Através dos livros. Deixe-me ser específico. Amém. E o primeiro livro é a Bíblia. E os outros livros são os livros que você tem na sua igreja. Pelo menos são 105. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Alguém me deu uma cadeira. Preciso de uma cadeira aqui. Pegue uma cadeira para tapar aquele buraco ou, alternativamente, mova sua própria cadeira. Agora, alcance o que o apóstolo Paulo alcançou por meio de seus valiosos livros. Amém. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Esse é o ponto número 1. Eu estou dizendo para você alcançar o que Paulo fez. Amém. Agora, como Paulo alcançou o que ele alcançou? Vemos um segredo profundo e significativo no ministério do apóstolo Paulo. Ele disse, em suas últimas e importantes instruções, a capa que deixei em Troade, com Carpo, quando vieres, por favor, traze-a contigo. E os livros e o quê? Os livros, sim, mas especialmente os pergaminhos, que eram de grande importância e valor para ele. Então, os livros, como você pode observar, não são livros que estão disponíveis para venda no mercado propriamente ditos. Se, porventura, eles são vendidos, isso significa que alguém os imprimiu e, naturalmente, deseja recuperar o investimento financeiro e os custos associados à impressão desses materiais. Entendeu? É por isso que temos o ministério de todos para todos ali. Eles estão aqui. Todo mundo está recebendo cada livro totalmente de graça. E isso é uma oportunidade verdadeiramente incrível. No seu lar. Sim, por favor, pode sentar-se, por favor.
no seu telefone ou no seu iPad, ou seja lá o que for. Por quê? Porque as conquistas significativas no ministério vêm, de fato, através dos livros e do estudo dedicado. E os livros? Paulo disse, os livros. Amém. Então, tudo o que o apóstolo Paulo conquistou e realizou em sua vida e ministério, agora, eu acho que talvez ele deva ser considerado o maior e mais influente exemplo de ministério cristão que temos em toda a história da igreja. O exemplo dele foi muito maior e mais significativo do que o de todos os apóstolos que estiveram com Jesus, sabe? E eu acho que ele nos mostrou isso de uma maneira muito clara. Veja, mesmo que você não esteja fisicamente com alguém, através dos livros, você pode realmente ser muito maior do que aqueles que estão fisicamente com a pessoa, verdadeiramente. Porque veja, pelo menos eu não tenho. Eu não acho que estou pecando. Se eu disser para mover esse pessoal um pouco para trás, para que essas pessoas possam me ver bem aqui, sim, tudo bem. Agora eu não acho. Eu não acho que estou pecando se eu disser que para mim Paulo foi maior do que Pedro. Se isso for um pecado, me desculpe. E o que Paulo realmente conquistou em sua vida? Ele foi quem plantou igrejas por toda parte, pregou a palavra de Deus, com certeza absoluta. Na verdade, você gostaria de ter estado lá quando disseram o livro de Atos. Teria sido o livro mostrando Pedro, João, Tiago, Tomé, Bartolomeu, Cardioso e todos aqueles caras. Só o pobre Paulo, o apóstolo dedicado e zeloso, é a única pessoa mencionada no livro de Atos, que é o livro do ministério e da ação da igreja primitiva. Coitado, ele realmente não teve nenhum contato pessoal direto com Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. Tudo o que ele tinha eram os livros. Sim. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu com Mateus. Nunca ouvi falar de nenhuma obra de Tadeu. Nunca ouvi falar de nada que Bartolomeu tenha feito. Não, sinto muito. Sei que não quero ofendê-los, mas quando os vir, conversarei com eles. Mas, sinceramente, para mim, Paulo era maior do que todos eles em termos das obras que fazia. Sim, quero dizer, não costumamos pegar um livro e dizer. Estamos dizendo que aprendemos isso com Tadeu ou Mateus ou talvez com André. Sim. Tomás. Oh dear. Por que esta igreja não está funcionando? O que traduz algum problema? Todos esses caras estavam com Jesus. Não sei se talvez quando vocês estão fisicamente próximos, isso seja uma desvantagem. Poderia ser por isso que as pessoas de fora da nossa igreja, você vê, parecem valorizar as coisas de uma forma mais profunda e significativa. Existe um pastor, você sabe, na Europa, um continente com uma rica história e diversas culturas. Lembro-me de que estava em uma cruzada no norte e então ouvi que ele tinha vindo da Europa.
Eu disse: uau, esse cara realmente ama a campanha de cura de Jesus. Então ele veio para se juntar à cruzada. Quando eu estava pregando, eu os vi lá no palco, bem na minha frente. Então eu disse: uau, eles estão se juntando a nós nesta importante cruzada. Quando terminei de falar, alguém disse que o homem queria muito me ver. Eu disse: ah, sim, com certeza, vou vê-los imediatamente. Então eu me sentei com eles. Como vocês estão? Ah, estamos bem. Ele estava vestido de forma lindíssima e a esposa dele também estava igualmente elegante. Então eu disse: uau, eu nunca soube que você era um homem de cruzada, um verdadeiro cruzado. Assim você conseguiu viajar de onde eles vieram, de um lugar muito, muito distante. Lá não tem avião. Sim. E aquela cruzada? Nunca vi tantos moscas e um ambiente tão sujo e realmente desagradável quanto aquele lugar. Enfim, então eu perguntei para ele com bastante curiosidade: quantos dias exatamente seriam necessários? Quantos dias, de fato? Quer dizer, quanto tempo? Porque nossa cruzada é longa. Você vai estar por perto? Eu disse: ah, amanhã. Eu parto amanhã. Eu disse: oh, como? Porque você acabou de chegar direto para o culto. Você está vivendo. Como você pode viver? Eu disse: ah, nós não viemos para a cruzada. Não viemos para a cruzada. O que você veio fazer? Ele disse: viemos para homenageá-lo. Sim, sim, viemos aqui para realmente homenageá-lo. Isso me honra muito, de verdade, você sabe? Somos abençoados. Seus livros, nossa igreja, tudo é completamente diferente. O público, a vasta multidão de pessoas, tudo é realmente muito distinto e único em sua essência. Eu nem falo inglês bem, mas consigo te ouvir quando você está pregando. Então eu não sei por que você quer bater palmas, porque eu não sou um cantor. Fique com seus livros. Eles são uma bênção. Então viajamos só para ver você por 10 minutos e depois voltamos imediatamente. Assim como vimos você, queremos homenageá-lo. Volte. Não há membros da igreja. Não sei se quando alguém está longe e não tem a chance de estar fisicamente perto, como o apóstolo Paulo. Quer dizer, o apóstolo Paulo nunca viu um único milagre de Jesus em pessoa. Quero dizer, nenhum. Paulo nunca viu Jesus. Aqui está Jesus, aqui está Paulo, Jesus está falando. Paulo está dizendo amém. Nada. Paulo era verdadeiramente um Satanás contra a igreja de Deus. Ele era um assassino de pastores e um perseguidor implacável de cristãos. Eu nem sei o que ele estava fazendo na época de Jesus, mas foi depois que Jesus morreu, ele ganhou poder e veio matar pessoas. Paulo tinha energia para lutar contra a igreja. Um dia eu fui às colinas de Golã, em Israel. É uma montanha. Mas eu me lembro que quando chegamos lá, o guia que nos levou, estávamos bem alto e ele apontou para longe. Ele disse: porque desce e então você consegue ver longe. Ele disse: ali é Damasco. Quando você vai reto, você chega diretamente a Damasco.
Quando ele disse isso, eu pensei imediatamente, Paulo, porque é só assim que ouvi falar de Damasco. Ele estava indo muito longe para capturar pastores e para matar cristãos inocentes. Que pessoa! Se formos a Israel e tivermos a oportunidade, vamos ao Golã, você vê que este lugar é a antiga cidade de Damasco. Lá ao longe você nem consegue ver quase nada. Ele nunca viu isso lá. Ele nunca viu pessoas ressuscitadas dos mortos. Todas essas coisas. Você pensaria que aqueles que veem todas essas coisas iriam receber a unção para curar. Como ressuscitar mortos, como abrir os olhos dos cegos. Ele não estava lá quando curavam os paralíticos. Ele nunca viu nada, nem sequer um milagre. Ele nunca teve nenhum ensinamento direto. Por isso ele disse, por favor, quando vierem, tragam os pergaminhos e especialmente os pergaminhos nos livros. Porque ele tinha. E ele citou mais de Isaías e mais do Antigo Testamento. Tantas citações, especialmente de Isaías, talvez eu não tivesse nada. É por isso que eu estava dizendo que se eu não te visse novamente e estivesse te dizendo algo, isto é o que eu te diria. Sim, eu te diria para conquistar o que Paulo conquistou. Sim, conquistar. Tente mudar. Veja, Paulo não conseguiu 30%. Você está dizendo que tem 10%. Paulo não conseguiu 30%. Paulo viajou e construiu igrejas. Estabiou-os e aqueles caras, até mesmo Pedro. Eu realmente não sei o que ele fez. Prefiro não comentar sobre isso por respeito. Não vamos falar muito sobre o assunto, mas você será o chefe do ATT, o homem que nunca teve contato pessoal com ninguém, em toda a sua vida, em nenhum momento, de forma alguma. Há pessoas que dizem, bispo, se eu estivesse com você, sabe, se eu pudesse trabalhar no seu escritório, então minha unção viria. Sua unção pode não vir de forma alguma. Na verdade, ela pode vir através da sua familiaridade. E você pode começar a me questionar e a me desafiar abertamente. Então, eu acredito que uma grande e significativa transformação vai acontecer na sua vida se você assumir plenamente o ministério e conseguir alcançar o que o apóstolo Paulo alcançou, obviamente através dos seus preciosos livros. Nós até podemos ver e compreender por que ele precisava tanto de livros, porque ele não tinha esses privilégios que nós temos hoje, de acesso tão facilitado ao conhecimento. Um dia haverá pessoas aqui. Eu não estarei mais vivo. Elas não teriam. Elas nunca teriam me visto. Algumas pessoas podem ter me visto, mas outras não teriam me visto. Como elas alcançariam grandes coisas no ministério? Porque grandes coisas já foram alcançadas. Vou te dizer uma coisa muito importante, sabe? Deus me mostrou que eu não deveria falar muito sobre o que nós realmente alcançamos, porque isso, na verdade, não é algo bom. Não é uma coisa boa. É perigoso porque você fica brincando com coisas que podem te levar ao orgulho, a uma soberba desnecessária. Então não é uma coisa boa. Por isso estou te dizendo que nós não descrevemos o ministério bem de propósito, sabe, em parte. É por isso que, por exemplo, você vê algumas pessoas quiseram nos processar na justiça. Elas não sabem que vamos lutar até o fim. Elas pensaram que, quando você diz isso, você traz dinheiro. Vá, não vamos dar nem 5 cedis.
Não vamos dar 5 CDs para ninguém. Sim, não vamos dar 5 CDs para ninguém. Mas vejam, porque as pessoas não nos conhecem. Elas não prestam a devida atenção. Nós também não falamos abertamente do que somos capazes ou do que estamos fazendo de certa forma. Não deixe isso te enganar. Muita coisa foi conquistada pela graça de Deus. Muito mais do que você pode sequer imaginar ou conceber. O fato de você estar sentado aqui, o tipo de campus em que você está, que pertence à sua igreja e que está aqui de graça. Só isso por si só já deveria ser o suficiente para te mostrar. Você está me ouvindo? Algo, mas não é fácil de descrever. Então, as pessoas acham que realmente sabem, mas na verdade elas não sabem com o que estão lidando, de fato. Sim. Então, vocês que estão na igreja, muito foi alcançado. Muita coisa aconteceu. E o que alcançamos, o que foi conquistado e realizado, foi alcançado por meio dos ensinamentos que diligentemente ensinamos e compartilhamos. Veja, em Jeremias, no capítulo 3, e especificamente no versículo 15, a palavra de Deus diz: eu vos darei pastores segundo o meu próprio coração. Nós vamos alimentar vocês com conhecimento e entendimento, assim como estamos aqui. Isso não é uma libertação. Não há libertação aqui. A libertação é definitivamente pela palavra. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar a libertação. A libertação vem pela pregação, mas não como libertar. Como alguém pode descrever a libertação? Que talvez as pessoas estejam vomitando aranhas aqui, fazendo todas essas coisas. Então é como se aquela libertação estivesse acontecendo. Ele diz: e o Espírito do Senhor me ungiu para pregar libertação. A libertação vem através da pregação. Assim, esta é a mensagem que estamos pregando. Jeremias 3,15 diz que lhes darei pastores segundo o meu coração, que os alimentarão com conhecimento e entendimento. E o que vai acontecer? Versículo 16. E acontecerá quando vos multiplicardes e crescerdes. Veja bem, a igreja se multiplicou grandemente e cresceu de forma notável. Nós nos multiplicamos, nós crescemos. Olha, eu estava agora mesmo em Papua Nova Guiné, um acampamento com mais de 1.300 a 1.000 pessoas. Eles estavam lá sentados em um acampamento numa tarde quente, rapaz. Segunda, terça, o tempo estava quente. E todos estavam lá, 1.000 pessoas. Eu nunca tinha ido a Papua Nova Guiné antes, nunca os tinha visto antes. Não os conheço de lugar nenhum. Eles são meus filhos? Vai acontecer. Amém. Quando você começar a se multiplicar e a crescer, a multiplicação e o crescimento vem de um certo corpo de conhecimento e sabedoria, que diz que eles te alimentarão com conhecimento e entendimento profundos. Então, pelos últimos 35 anos, tenho pregado e ensinado um certo e específico corpo de conhecimento sobre o pastoreio, sobre o crescimento da igreja, sobre o ministério cristão, sobre a vida cristã, que deu origem a igrejas multiplicadas e que cresceram significativamente. Esse é um parente. Então, por favor, deixe-me continuar com todos os meus segredos mais profundos, antes que eu fique completamente preso aqui neste lugar para sempre. Mas quero que você saiba sobre o apóstolo Paulo. Não, estou dizendo isso por ele, porque quando ele estava saindo deste mundo, ele disse: eu sou o menor de todos os apóstolos. Ele sabia que haveria alguma comparação. Isso está na lista dos apóstolos. Mas, pelo menos à primeira vista, ele era absolutamente o maior de todos. Talvez Deus tenha uma estimativa diferente. Pelo menos para nós, sempre nos referimos a Paulo.
quero dizer. Não é comum citar Pedro. Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, Efésios. Quero dizer, não é comum citarmos as epístolas de Tiago ou de Pedro, por exemplo, em nossas discussões. E também nunca citamos Filipe ou Bartolomia. Eles não eram direitistas. Eles não escreveram nada. Então você vê, Paulo não era alguém a quem você perguntava por que esta igreja não está funcionando. O dele estava funcionando, é Bartolomeu e aqueles caras. Nós não sabemos se as coisas deles estavam funcionando. Aleluia. Então, a partir de hoje, aprenda com o apóstolo Paulo. Paulo disse, e os livros que ele escreveu, são uma fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento. Se eu tivesse que te dizer apenas uma coisa, seria para mergulhar profundamente nesses ensinamentos. Às vezes as pessoas me fazem uma pergunta, isso e aquilo e aquilo e aqueles. Eu digo, os livros e as pessoas acham que não é isso. Ah, conte-nos o verdadeiro, seja lá o que for. Conte-nos o verdadeiro segredo. Ah, sim, sim. Agora, número 2. É fundamental que você transforme a sua igreja. Isso claramente não está funcionando de forma eficaz. Portanto, transforme-a. Transforme a sua igreja e todo o seu ministério, alinhando-os e moldando-os de acordo com o maior e mais significativo mandamento apostólico que foi dado especificamente aos pastores. Preciso que você escreva desta forma específica e detalhada. Transforme completamente a sua amada igreja e o seu valioso ministério através da aplicação prática e profunda do maior e mais fundamental mandamento apostólico que foi divinamente dado a todos os pastores. Amém. O que é isso? Estude os livros. Dedique-se ao estudo aprofundado dos livros, mergulhando em seu conteúdo com diligência e persistência. Estude com um propósito claro e determinado, estude incansavelmente, com toda a sua energia e intelecto, para que possa apresentar-se de forma irrepreensível e plenamente aprovada diante dos olhos de Deus, demonstrando um conhecimento sólido e uma compreensão profunda dos princípios divinos. Estude, estude, estude para mostrar-se aprovado. Veja, a palavra realmente importante, que é muito importante, é a aprovação. Bom trabalho. A aprovação em diferentes cenários chega a 30%, 10% e até 70%. Você observa a sua própria igreja, que infelizmente não está funcionando de maneira tão eficaz e produtiva como deveria, gerando preocupação. Se eu tivesse uma coisa a dizer, eu lhe contaria todo o passado. E eu acho que normalmente as pessoas não acreditam quando alguém lhes diz que essa é a resposta. Eles não acham que isso pode ser a resposta. Oh, sim. Paulo disse, estude. Quando você estuda, quando você faz estudos, você aprende. Meu pai costumava dizer, mas às vezes eu dizia para o meu pai, eu vou aprender. Isso é uma coisa que meu pai me ensinou. Eu vou dizer a ele que estou aprendendo. É isso que dizemos. O que você está fazendo? Também estou aprendendo. Ele me disse, não diga aprender, eu vou aprender. Não é um muito bom inglês. Ele disse que eu deveria dizer que vou estudar. Sim, mas não eu vou aprender, porque aprender significa... Eu não sei o que ler significa. Significa que eu aprendi algo. Então, é um jeito ganês de falar, estou aprendendo. Mas aprender, você realmente não diz estou aprendendo. Sim, você está realmente estudando. Sim, você está analisando profundamente e indo muito mais a fundo no que está lendo para poder se lembrar disso na prova. Então ele me disse que eu não deveria dizer vou aprender, mas sim estou aprendendo. Deveria dizer vou estudar. Eu vou estudar. Sim, ele me corrigiu várias vezes.
Meu pai, não diga, vou aprender, porque você não diz, vou aprender. Sim, você vai estudar. Isso significa que vou ler profundamente. Vou ler de novo. Vou revisar e meditar, vou analisar cuidadosamente, vou checar as referências, eu vou. Isso é estudar de verdade. Sim. E ele, Paulo, disse, estude isso, aprenda profundamente. Ele diz, estude com toda a dedicação para mostrar-se aprovado diante de Deus. E para Deus, um trabalhador que não precisa se envergonhar de forma alguma. O que é se envergonhar, afinal de contas? Envergonhar-se é ficar ali e dizer, eu tirei 10%, eu tirei 30%, eu tirei 15%, eu tirei 20%. Não é uma vergonha? Isso é uma vergonha ou uma vergonha? É uma vergonha vergonhosa. É uma grande pena. Você olha para o seu tempo nesta cidade, nesta vila, neste ministério, é uma vergonha. Sim. O que quero dizer é que todos os anos, todo o tempo, todos os investimentos que lhe foram enviados dizem: ah, você não conseguiu fazer. Bem, um irmão estava me contando que ele vem de uma certa região de Gana. Ele me disse: quando você for enviar missionários para a minha região, envie pessoas que sejam da região para aquela região. Então eu perguntei a ele por quê. Ele disse, porque na nossa região, nós que somos de lá, certo, quando vemos que alguém nosso, um membro da nossa comunidade foi enviado para a nossa região, o que fazemos é nos unir em torno dele e ajudá-lo de todas as formas possíveis para que nosso filho ou nosso irmão não traga vergonha para a nossa família, para o nosso nome e para a nossa reputação. Que ao ser enviado para essa região, entende, ele não trará vergonha para a família e para o nosso povo. Então nós vamos nos unir em torno dele, ajudá-lo e fazer dar certo para que ele não traga vergonha para o nosso povo e para a nossa família. Sim. Então ele disse que eu deveria enviar pessoas daquela região. Eu não vou mencionar a região, mas você deve enviar pessoas daquela região para aquela região. É uma região. E eu sei que você quer que eu diga a região, mas eu não digo a região. Não vou dizer a região. Sim. Então ele diz, estude, 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 estude para que você seja aprovado por Deus, não pelo bispo ou por alguém assim. Estude as coisas que estão escritas na coisa, na palavra de Deus. Eles estão lá. Na verdade, muitas pessoas são e outras pessoas simplesmente não são. As pessoas, de fato, não percebem a imensa grandeza do que está verdadeiramente contido em um livro. É por isso que, quando Paulo quis dizer a Timóteo que, olha, o seu ministério que não está funcionando, que vai trazer vergonha, é por falta de estudo. Agora, muitas pessoas têm os livros, porque, veja, isso não é um negócio. Quero dizer, eu agradeço a Deus no dia em que anunciei no meu escritório que decidi dar todos os meus livros para todo mundo de graça. As pessoas disseram, o quê? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Eu disse, eu vou fazer. Eu disse, eu vou fazer. Eu disse, você não pode fazer isso. Eu disse, vou fazer porque é o meu ministério. Eu vim para escrever esses livros. Eu quero que meus filhos tenham os livros, entende? Sim. Agora, se não fosse esse o caso, você estaria dizendo que não temos os livros. Você estaria dizendo que não podemos pagar por isso. Mas eu digo que é muito caro. E alguns diriam que o homem está tentando vender seus livros. Então agora, o que é que eu estou tentando vender? O que é que eu estou tentando vender agora?
Sim, é por isso. Veja, eu fico feliz por ter decidido, como disse há algum tempo, que são os livros que as pessoas não sabem o que eu escrevi. Sim, as pessoas não sabem o que eu escrevi. Veja, pastores, vocês disseram que não estudam. Vocês não estudam. Talvez você tenha estudado. Você pode ler ou passar os olhos. Eu diria que a maioria de nós só dá uma olhada por cima. A gente só folheia as páginas e diz: ah, sim, é isso. Ele está falando sobre se sacrificar por Jesus. Faça isso, aquilo e aquilo outro. É só isso. Quando foi que o filho pródigo teve sua virada? Você sabe, o pródigo. Então ele estava em dificuldade. Ele estava vivendo com apenas 10% para a vida. Seu ministério não estava obtendo muitos pontos. E a Bíblia diz que quando ele gastou tudo, houve uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. E ele foi e se juntou a um cidadão do país, e este o enviou aos seus campos para alimentar cisnes. As coisas estavam piorando. Então, talvez as coisas estejam piorando. Talvez você tivesse 30% da sua igreja trabalhando e agora está caindo 25%. A Covid veio para tirar mais 10%, então você ficou com apenas 5% trabalhando efetivamente depois do arranjo das cadeiras por causa da Covid e assim permaneceu por um tempo. E ele bem que queria encher o estômago com as comidas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse é momento de crise. Veja, quanto pobre você é e quanto baixo você chega, as pessoas param de ajudar. As pessoas dão para quem é rico. As pessoas, de fato, dão muito mais para aqueles que não precisam do que para quem realmente precisa de ajuda. Quanto mais você se torna vulnerável, as pessoas não te ajudam. Quanto mais você se expõe. Isso faz com que as pessoas não te ajudem. Elas olham para você de um jeito e secretamente no fundo da mente delas sentem que deve haver um motivo para você estar nessa condição, uma causa ruim. E ninguém lhe dava nada. Isso é algo muito significativo, porque Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Então, quando você chega a um lugar no reino do Espírito que nenhum homem lhe dá e nenhum homem quer lhe dar, esse é um lugar sério para se chegar no reino do Espírito. Ninguém lhe deu nada. Então ele diz, e quando ele voltou a si, She Divisionion, por que sua tela não está funcionando? Houston, tem um problema. Acusar a comissão. Sim. Não altere novamente. Quando ele finalmente recobrou a sua plena razão, ele mudou a versão dos fatos novamente. Gente, quando ele voltou a si, apresentou outra versão dos acontecimentos. Nirvi. Ahá. Então ele começou a pensar, claramente. Comecei a pensar. Foi somente quando ele realmente começou a pensar sobre o que estava lendo nos livros que sua grande descoberta aconteceu. Um dos meus pastores realmente me impressionou. Um dia que eu estava tendo uma reunião e o convidei do Are You at Tafu? Sim, Morrison. Ele era um Tafu. E estávamos discutindo com alguns pastores por que a igreja deles não estava funcionando. Então, ele se levantou e explicou detalhadamente ao pastor por que sua igreja não estava funcionando adequadamente. E eu fiquei realmente muito espantado com tudo isso. Ele disse: a razão pela qual sua igreja não está funcionando. Então ele citou o meu livro. Ele disse com toda a clareza: é a falta de conhecimento, e a falta de boas habilidades.
Foi ele quem trouxe isso à tona. Quero dizer, isso estava lá no livro. Eu escrevi isso no livro. Mas é como ele explicou para o rapaz. Disse, falta de boas habilidades e preguiça, caracterizada pela dependência dos outros. Ele estava explicando para o rapaz. Então ele disse que estava no capítulo 4. Sim, ele estava explicando para o cara. Fiquei sentado ali atônito enquanto ele explicava ao rapaz porque ele não tinha dinheiro e a igreja não estava funcionando. Sim, eu estava apenas escutando. Então eu disse, uau, sim, eu sei, completamente intratável. Mas voltei secretamente para casa e fui abrir um bom livro. Sim, e eu olhei para ela e disse, olha, ele está aqui. Tudo sobre uma igreja que não está funcionando, na verdade, está completamente escrito neste capítulo 4. Ao que tem será dado mais, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. No capítulo 4, todos os motivos pelos quais Gana não é rico, porque a igreja não está funcionando, porque as coisas não estão indo bem, estão realmente lá. Falta de conhecimento. Em todo o passado, em todas as coisas que escrevi sobre o trabalho da igreja, as pessoas não sabem o que escrevi, elas não pensaram nisso. O avanço acontece quando você começa a pensar profundamente sobre isso pela primeira vez. Seu filho pródigo se transformará em um menino rico, novamente, porque ele começará a pensar. Apenas pense, 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 pense. Sim, TR. Comece a pensar, a refletir, a ponderar, a meditar. E todo pastor que não está indo bem, falta de boas habilidades. Todos os missionários que foram, eles carecem da habilidade, entende? De como ser. Veja, habilidade é saber como fazer. Veja, quando eu digo habilidade, é como se você soubesse como fazer. Porque, veja, um cirurgião, sabe? Vamos pegar uma mulher como exemplo. Ele está aqui, ele pode cortar seu estômago, a parte inferior do abdômen e remover completamente seu útero e então fechá-lo cuidadosamente e no dia seguinte você estará andando por aí e seu útero terá sido removido de forma eficaz. Calma. Seu útero, seus ovários, tudo. Ele está tirando tudo, cortando, colocando no chão, não há mais sangramento, nada. E você é normal. Você pode fazer sexo, pode fazer tudo e é normal. Quero dizer, é uma habilidade. Você pode. Você pode ler um livro e dormir se alguém vai operar você e você já fez isso? Então eu assisti a um vídeo, li tudo o que fosse sobre o que eu ia fazer. Você percebe que ele tem conhecimento, mas não tem a habilidade. Habilidade é diferente de conhecimento. A habilidade é como saber fazer. Sim, algumas pessoas não têm a mínima experiência no ministério. A habilidade de pastorear, de liderar. As pessoas não sabem o que estou fazendo. O que estou fazendo não está na internet. Esta é uma reunião privada. Tenho tido muitos edifícios privados como esta casa lotados. Eu estava no Reino Unido com a First Love Church. É como se o grande salão estivesse cheio. Apenas as crianças, parte delas. Por que você não vê isso? Isso também é uma habilidade minha. E o que eu faço faz com que as pessoas queiram ser pastores, queiram estar no ministério. Essa é uma habilidade que estou usando. Você entende? Além do conhecimento que eu tenho, também não tenho preguiça. Não dependo de ninguém para me enviar apóstolo ou pastor. Eu sei que se eu ensinar meu povo, eles se tornarão apóstolos e também pastores. Sim. That's absolutely correct and very true indeed. Você está me ouvindo? Sim. Ensinando. Então, quando o rapaz se levantou e disse que é falta de conhecimento, ele fala muito baixo. Ela é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Você não tem habilidades, boas habilidades de um pastor. A habilidade de levantar dinheiro. Quero dizer, a habilidade de recolher ofertas.
Diz que sua igreja não tem dinheiro, não consegue comprar, fazer uma porta por 9 anos. Só disse isso, eu era. Quanto é este? Os R$600. Você consegue. 1.000. 5, ouvi dizer. Ah, e há membros na igreja e você está pregando, mas lhe falta a escala de, digamos, algo que seja paralelo a isso. Olha, não vamos ter esse tipo de estado lamentável em nossa igreja. Vamos mudar alguma coisa. Então, quero dizer, você transforma a sua igreja por este grande mandamento apostólico que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Estude. Estudar o quê? Estudar os livros. Estude a palavra começar ou estudar. Nem disse por onde realmente começar. Estude diligentemente. O que você vai estudar exatamente? O mesmo livro que ele tem, com capítulo após capítulo, explicando por que as coisas simplesmente não funcionam. Se eu for para o capítulo sobre macacos, há um capítulo sobre macacos. Por que os macacos não podem progredir e ser como nós? É um capítulo ali e uma das principais razões pelas quais eles não conseguem copiar. Você vê um macaco de 2 anos e uma criança de 2 anos, você dá uma tarefa para eles fazerem. A criança vai seguir exatamente o humano que você diz. Faça isso, faça aquilo. Coloque uma bola aqui, depois você vai aqui, então pegue aqui e coloque aqui. O macaco vai pegar a bola, levar até aqui e simplesmente colocar no final para passar. Ele pula todas as etapas. Sim, isso é um macaco. Então, novamente, este livro, se você realmente meditar sobre ele, vai claramente mostrar que é a sua capacidade de copiar. Você percebe que não tem aquilo que está precisamente escrito no livro, não é mesmo? Por que essa igreja não está funcionando agora? Vamos ver no livro? Sim. Ah, porque Berói não é realmente uma cidade muito boa para se viver. Porque Tafo não é uma boa cidade. Se eu estivesse em Acra, vá e veja as pessoas em Acra e pergunte a elas quantos membros elas têm em suas igrejas. Diga ao seu vizinho, pergunte ao seu vizinho com cuidado. Você estuda? Você faz estudos? Sim, fazemos alguns estudos. Número 3. Ah, sim, Dan. Alcance o que o grande e notável profeta Daniel alcançou em sua vida, desenvolvendo plenamente seu ministério através do estudo aprofundado e da aplicação prática dos livros sagrados e de outras obras inspiradoras. Alcance o que o grande profeta Daniel alcançou, desenvolvendo seu ministério através dos livros. Daniel capítulo 1, capítulo 9, versículo 1, Daniel capítulo 9, versículo... Você escreveu o ponto? Alcance o que o grande profeta Daniel alcançou ao se desdobrar. Você vê a abertura para fora. Quando eu digo desdobrando como você, traga-a para fora. Traga sua grande igreja. Traga seu grande ministério. Revele a verdadeira grandeza da sua vida e de quem você realmente pode se tornar, revelando-se plenamente por meio de livros. Daniel capítulo 9, versículo 1.
E no primeiro ano do reinado de Dário, filho de Acácio, da semente de Invideses, que foi devidamente constituído rei sobre o vasto reino dos caldeus, precisamente no primeiro ano do seu próprio e glorioso reinado. Eu, Daniel, compreendi e entendi claramente os ensinamentos e as mensagens contidas nos livros sagrados. Eu, Daniel, realmente entendi. Eu entendi muito bem o ministério. Eu entendia profundamente a natureza de Deus. Eu entendia o trabalho essencial da igreja. Eu entendi como construir esse conhecimento e essa fé pelos livros sagrados, onde a palavra do Senhor veio de forma clara e inquestionável a Jeremias, o profeta escolhido, revelando que ele cumpriria 70 anos de desolações e provações na cidade de Jerusalém. Eu entendi todos esses ensinamentos e profecias detalhadamente pelos livros que foram escritos e compilados pelo próprio Jeremias. Meu entendimento espiritual se elevou e minhas conquistas no ministério estavam crescendo notavelmente, porque eu estava entendendo mais profundamente pelos livros sagrados escritos por ninguém menos que o profeta Jeremias, um profeta contemporâneo e igual em sua relevância de visão. Tchau. Naquele ano aprendi pelas Escrituras que Jerusalém permaneceria destruída por 70 anos. Mudança de divisão no primeiro ano do seu reinado. Vamos ler a partir do versículo 1. Dário, que era filho de Zeus, ou ela governou sobre o rei da Babilônia no primeiro ano do seu reinado. Veja, você vai se lembrar do livro quando Deus te abençoar com uma revelação através de um livro. Você vai se lembrar de quando recebeu essa revelação. Amém. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando sobre os 70 anos em que Jerusalém ficaria em ruínas, de acordo com o que o Senhor havia dito ao profeta Jeremias. Aí, Deus estava fazendo o quê? Estudando cuidadosamente os livros sagrados e antigos. Não aprendendo os livros sagrados. Eu estava estudando. Amém. Eu estava fazendo o quê? Estudando os livros sagrados. Foi assim que ele se tornou grande. E todos nós sabemos que Daniel, a Bíblia diz que ele era muito amado. Ele disse: Daniel, tu és muito amado. Então o anjo veio. Ele disse: Daniel, você é muito amado. Amém. Livros. Se eu não fosse te ver novamente, e se essa fosse a última vez que eu teria a chance de te aconselhar, este seria o meu conselho mais importante para você. Sim, este seria o meu conselho para você. Você não pode amadurecer a ponto de não precisar mais de livros. Você não pode verdadeiramente amadurecer sem precisar de livros. Não há absolutamente ninguém tão maduro que não precise da sabedoria dos livros. Número 2, você não pode ser tão profético a ponto de não precisar de livros. Na verdade, alguns dos meus maiores e mais dedicados leitores e seguidores são profetas. Tantos profetas como eu que compartilham da mesma visão e propósito. Quero dizer, quando digo profetas,
Quem pode ligar para você e dizer o nome da sua irmã? A sua irmã, que é uma pessoa muito querida e conhecida por todos, tem o nome de Suzy. Ela é a Suzy. O quarto está quente ou imagino que esteja realmente calor. Veja, precisamos de dinheiro para colocar ar-condicionado aqui. Sim, eu estava profundamente imerso no estudo e na contemplação de diversos livros sagrados, dedicando um tempo considerável à leitura e à análise de seus ensinamentos e sabedorias milenares. Eu estava tendo um acampamento e um pastor não estava indo bem. Ele disse que tinha livros de muitos outros ministros. E então um dia o Espírito Santo lhe disse que ele deveria apagar todas as outras mensagens e se concentrar nesta. Sim. E você é um pastor daqui e não sabe o que está escrito nos livros. Nem eu mesmo sei o que está contido nos livros, porque muitas coisas vêm diretamente de Deus. Então, às vezes, eu nem sei o que realmente tem nos livros. Não há como saber tudo o que está nos livros. Sabe, um dia eu estava trabalhando com uma secretária e quando terminei, escrevi meu livro, A Arte da Liderança. E então ele ficou bastante irritado com alguma coisa e de repente desapareceu completamente. E meu livro estava com ele, A Arte da Liderança. Sim. Veja bem, o problema que certamente ia acontecer é que eu realmente não sei o que escrevi. O que eu escrevi é o que você está lendo. Ah, sim. Eu quase perdi um livro muito importante depois de um tempo considerável, antes de finalmente conseguir recuperá-lo. Meu livro ficou por um período muito longo e preocupante sumido. Irmão, por favor, envie o livro o mais rápido possível. Por favor, envie o livro. Por favor, envie o livro. Que problema? Então agora, quando termino de escrever um livro, enviamos o livro por e-mail para todo mundo. Sim, agora nós enviamos antes. Essa é a última coisa a fazer. Envie o livro, porque os livros deles são escritos como se fossem pessoas loucas que os escreveram. Sim, ele é um livro. Então eu já enviei por e-mail, assim não pode ser perdido. Amém, sim. Alcance o que o grande profeta Daniel alcançou, expandindo seu ministério através de livros, sua igreja através desses livros. Veja, recentemente tenho pregado sobre crescimento de igreja. Todo pastor que diz que realmente sabe o que estou pregando e ensinando em nossa igreja está absolutamente mentindo. Sim, se ao menos você se der ao trabalho de realmente ouvir, mas é o mesmo livro, e você pode ver que eu mesmo parei para refletir sobre o que estou escrevendo. E estou pregando para você refletindo sobre o que eu já escrevi. E isso vai mudar tudo, sim. Sim, é por isso que estou dizendo que se eu não fosse te ver novamente e tivesse que te dizer uma coisa muito importante para o seu ministério, para a sua igreja, eu diria para você alcançar o que o grande e renomado profeta Daniel alcançou, desdobrando seu ministério através de livros e publicações importantes. Bem aqui. E por livro eu estou falando do Macários. Pelo menos comece por aí.
Quando terminar, você pode pegar outros livros. E o principal livro, é claro, é a Bíblia. Não preciso acrescentar uma Bíblia a isso. Alguém tem que levar isso a sério. Daniel conquistou muita coisa quando o anjo veio e disse a Daniel: tu és muito amado, ó homem, muito amado. Não tenha medo, a paz esteja contigo. Seja forte, seja forte. E quando ele falou assim, fiquei fortalecido e disse: deixe meu Senhor falar, pois tu me fortaleceste grandemente. Amado no céu, o céu ama você. O céu ama o homem que olha os livros sagrados. O céu ama um homem assim. O céu ama muito um homem assim. O dia em que alguém realmente me deu o livro de Kenneth Hagin e eu estava atentamente olhando, o céu estava observando-me, o céu estava realmente olhando para mim. Eu estava no ensino médio, eu estava sendo um estudante. Quando me deram, eles eram G, meu ministério. Sim, todos os meus carros que eu uso. Eu pessoalmente não tenho carro, eu não tenho carro há anos. Eu apenas aproveito os bens e os recursos materiais da igreja. Não tenha inveja. Construa a sua igreja e você também terá rua. Quando me deram o livro, você não pode amadurecer sem livros. Eu sou maduro, então eu não. Na verdade, é quando você é maduro que você lê por si mesmo. Este aqui. Quando eu leio, eu não entendo. Quando eu li, eu tinha 16 anos, agora tenho 42. Quando leio, vejo diferente. Sim. Até você ter contato com um orangotango, você não vai entender a maioria dos livros sobre lealdade. Mas quando você vivencia um turbilhão, alguém está criticando a igreja, alguém está acusando alguém que está espalhando histórias, rumores. Você nunca entende Lúcifer. Você nunca entende as coisas que estão na Bíblia. Sim, você tem que experimentar. E depois que você vivencia isso, podem se passar 10 anos desde que você viu o livro pela primeira vez. Sim. Eu quero que vocês levem esses 30 segredos muito, muito a sério, de verdade. E eu creio verdadeiramente que a sua vida e o seu ministério vão mudar completamente e para sempre. Amém. Agora, número 4. Transforme e eleve o seu ministério, tornando-o ainda mais impactante. Transforme seu ministério. Transforme o que então? O ministério em sua vida e em sua igreja, desenvolvendo respeito pelo seu maior ativo. Respeito pelo quê? Seu maior e melhor ativo. Os livros. Seus maiores ativos. Os livros.
Neemias, o livro de Neemias, capítulo 8 e o versículo 4 da Santa Bíblia. Você está pronto para ler o livro de Neemias, especificamente o capítulo 8, comigo e com todos os presentes que estão ouvindo e todas as pessoas que estão aqui? Eu vou ler a partir do versículo 1. Eles se reuniram como um só homem nas ruas que ficavam diante do portão das águas. E então eles falaram a Esdras para que ele trouxesse o livro da lei de Moisés, aquele que o Senhor Deus havia ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali diante da rua que estava diante da porta das águas. Tudo bem. E aqueles que pudessem entender. E todos os ouvidos do povo estavam completamente atentos ao livro da lei. Agora, você está realmente ouvindo com atenção? Eu espero que você esteja comigo. Versículo 4. E Esdras descreveu que estava em pé sobre um púlpito de madeira que eles tinham feito para esse propósito. E ao lado dele estavam Matia, Shima, Anaia, Euídia, Hilquia, Maia, Padia, Michel, Malquia, Rachum, Rasbadina, Zácaria e Meshulam. Eles estavam lá. Você está assistindo ao versículo 5? Não sei se você está animado. E Esdras abriu o livro Catassa Morababa à vista de todo o povo, pois ele estava acima de todo o povo. E quando ele o abriu, todo o povo se levantou. Quando ele abriu o livro, todos se levantaram. O respeito se desenvolveu assim que eles abriram. Houve temor, e que este livro que foi aberto é algo grandioso que está acontecendo agora. Assim que ele abriu o livro, todas as pessoas se levantaram. Todas as pessoas se retiraram completamente. Há, sim, um respeito adequado e profundo pelo maior bem. Quando você acabou de abrir o bu, algo está chegando. Algo maravilhoso está chegando. Algo maravilhoso que mudará. Tudo está prestes a ser liberado em minha vida. Em toda a minha vida e ministério. Eles simplesmente se levantaram, Torgou. Eles simplesmente se levantaram. E quando Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois ele estava acima do povo. E quando ele abriu, todo o povo se levantou. Uau! Uau! Que respeito. Que grande respeito. E Esdras abençoou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu amém. Amém. Com o levantar das mãos. E eles inclinam suas cabeças em profunda reverência e adoram o Senhor com o rosto humildemente em terra. Dê ao Senhor um poderoso grito de aleluia, um clamor de louvor e gratidão. Alguém verdadeiramente respeita e honra o seu nome. Então, eles leram distintamente no livro da lei de Deus, no versículo 8, e explicaram o sentido, fazendo com que todos entendessem a leitura que havia sido feita. Olhe, desenvolvam um grande e profundo respeito pelo seu maior e mais valioso patrimônio, que é você mesmo. O valioso e precioso patrimônio que Deus nos concedeu, o inestimável e grandioso patrimônio dos livros que Ele nos deu. Quando você vê os livros, você deve se levantar. Eu estava tranquilamente no meu escritório quando recebi um importante telefonema do bispo Oyedepo. Ele ligou, ele disse, alguém está no meu escritório e me deu os seus livros, os meus próprios livros. Que grande bênção. E eu liguei apenas para dizer muito obrigado. Então ele estava conversando comigo. Ele disse, eu não estou dizendo isso porque estou falando com você. Ele disse, meu espírito flui verdadeiramente com você.
seu espírito 100%. Similarly, it is important to note. Sim, estou ligando apenas para expressar minha profunda gratidão. Que grande bênção ter encontrado uma pessoa tão verdadeiramente honrada e generosa. Ele disse, meu espírito flui. Não estou dizendo isso porque estou falando com você. Ele tinha acabado de receber esse Neuil. Macário só queria conversar comigo e agradecer. Ai, sim. Veja bem, às vezes você tem algo verdadeiramente grandioso em suas mãos, mas infelizmente não demonstra um certo e devido respeito por isso. Veja bem, é como o cacau. Se nossos ativos estão localizados em Gana, deve haver um grande e merecido respeito. Talvez nós realmente não tenhamos. Eu não sei se. Ou ouro. Gana é a costa do ouro. Mas parece que não respeitamos os nossos próprios bens materiais. O que te faz grandioso? Você entende o que estou dizendo? Às vezes, o que te faz grandioso, você não respeita isso. Eu me lembro de uma mulher, ela estava discutindo com o marido. Ela disse, porco. Ela disse para ele, homem do mato. Quero dizer tantas palavras. E ela não sabia que era o marido. Era por causa do marido que costumávamos cumprimentá-la. Então, quando ele finalmente saiu, seu Weaver o cumprimentou calorosamente. Eu nem a vejo. Não sei onde ela está. Não sei por que vou vê-la. Olá. Por causa do seu marido. Eu estava até fora de mim, vou olhar para você. Suínos, Bosquímano. Você é uma aldeia qualquer. Você não tem nada disso. Você é assim, assim e assim. Suínos. Quantos pontos eu te dei? Preciso fazer uma pausa. Levante as mãos. Você é instruído a levantar as mãos porque você está batendo palmas. Mas bata palmas. Agora que vocês estão batendo palmas, vamos agradecer ao nosso Pai por esses segredos. Que bênção. Continue batendo palmas.